tá? A paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos do canal, Deus abençoe a vida de todos. Aqui quem está falando é o pastor Edson. Que o Senhor Jesus visite a vida de todos que estão vendo este vídeo, né? Estamos aqui para mais um dia que fazer a vontade do Pai, né? Porque a nossa comida e a nossa bebida é fazer a vontade do Pai, é fazer a sua obra, né? E aqui está o nosso irmão e o nosso irmão aqui que vai se batizar sobre as águas, né? Vai nascer da água e do Espírito, né? E eu vou fazer uma pergunta aqui para a irmã Josivânia. Qual é o motivo que você vai querer se batizar sobre as águas? Para mim saber um pouco aqui, o que tocou no teu coração? Porque eu não sabia responder, não. Qual o motivo que a irmã quer seguir os passos de Jesus, né? Porque eu me arrependo dos meus pecados que eu fiz. Se arrepende dos pecados. Quer seguir o caminho do Senhor. Quer seguir os caminhos do Senhor, né? Fazer coisas boas. Fazer coisas boas. Amém. E o nosso irmão, meu nome é José Vitor. José Vitor. E José Vitor, o que te leva a você querer se batizar? Eu quero seguir os caminhos do Senhor, que Ele já me demonstrou. Bem filmado de novo. Pode deixar, fique em paz. Pode ficar em É que paz. eu não sei o que falar. Quer seguir os caminhos do Senhor, né? Quer se arrepender dos seus pecados, né? Sabendo que Jesus Ele é o único caminho, a verdade e a vida, né? Então, irmão, antes de eu batizar vocês aqui sobre as águas, o porquê, irmãos, que eu falo isso? Porque tem pessoas que são batizadas na emoção. Às vezes se batiza sem nenhum arrependimento. Batiza hoje sobre as águas, amanhã está no mundo tomando cachaça, usando drogas, se prostituindo. Então, é um tipo de batismo sem arrependimento. O porquê que eu, como pastor Edson, eu pergunto para a pessoa se ela realmente está arrependida dos seus pecados. Porque aqui vai ser um despojamento. Quando ela entrar sobre as águas, os seus pecados que vão ser perdoados. A partir do momento que você for batizado sobre as águas, Jesus, Deus, vai lançar os seus pecados para as costas. Ele não vai lembrar mais dos seus pecados, né? E tem muitas pessoas, irmão, que têm se batizado sobre as águas, têm se desviado do evangelho, é o que está acontecendo. Se batiza na emoção. Mas Deus tem que preparar tudo em sua vida. Tudo tem sua hora e tudo tem o seu momento certo, né? Eu creio que se foi tocado no coração de vocês, foi Deus que preparou. E primeiramente o Espírito Santo de Deus, Ele tocou o coração de vocês, para vocês se batizar sobre as águas. Ou seja, a Bíblia diz assim, não endureceis a voz. Se ouvir a voz do teu Senhor, não endureceis o vosso coração. Então eu creio que primeiramente vocês ouviram a voz de Jesus. Primeiramente vocês ouviram a voz de Deus, para querer se batizar sobre as águas, né? Eu vou ler aqui uma pequena palavra que se encontra em João capítulo 3. Uma pequena conversa que Jesus ele teve com Nicodemos, né? E o que acontece, igreja? Hoje as pessoas pedem para se batizar. Os pastores, o povo chega aqui, ó. Mostra o rio aqui, as pessoas. Mostra o rio. Batiza as pessoas sobre as águas, né? E não passa para ela a palavra de Deus primeiramente, né? Para ela entender. Batiza de qualquer jeito, mas não é bem assim. Não é de qualquer jeito. As coisas, não é bagunçado as coisas de Deus, né? Primeiramente eu tenho que passar para eles o que significa o batismo, né? O porquê o batismo. E eu vou explicar aqui um pouco. Aqui em João capítulo 3, Jesus ele teve uma conversa com Nicodemos. No verso 5, Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não herdará o reino de Deus. Então a pessoa tem que se batizar sobre as águas. Se ela quer entrar no reino dos céus,
ela tem que passar sobre as águas, né? Existem dois batismos, o batismo das águas e o batismo do Espírito Santo. A Bíblia diz em Mateus 3 que João Batista batizava o povo sobre o rio Jordão, né? Ele disse, verdadeiramente eu batizo com água, mas virá um que batizará com o Espírito Santo, que é esse, Jesus Cristo, né? Então, os discípulos de Jesus, eles não foram batizados sobre as águas. Não tem na Bíblia que ele foi batizado sobre as águas. Mas a Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia, ele foi para Galiléia ao encontro dos discípulos, né? E ali soprou sobre eles o Espírito Santo de Deus, e ele foi batizado pelo Espírito Santo, né? Em Atos 2, a Bíblia diz que o Espírito de Deus também desceu sobre eles e todos eles foram revestidos de poder e cheios do Espírito Santo, né? Versículo 6 aqui. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Aqui você vai descer sobre as águas. Você vai ter que nascer o que? Do Espírito. Você vai viver uma vida de oração, né? Uma vida de comunhão com Deus, um compromisso com Ele. Quando você descer sobre as águas aqui, você não está fazendo um compromisso com o pastor Edson aqui. Você está fazendo um compromisso com Jesus. Você está fazendo um compromisso com Ele. Se o pastor, ombreiro, missionário, diácono, bispo, se desviar, vocês têm que continuar. Porque o seu compromisso é com Jesus. O seu compromisso é com Deus. A Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Mas se vocês estiverem olhando para Jesus, vocês vão até o fim. Quando Jesus voltar sobre as nuvens, vocês sobem. Viu? Prosseguindo. Não te maravilheis de ter dito, é necessário nascer de novo. Mas Jesus disse para Nicodemo, não maravilheis, por se batizar, por nascer de novo. Aí tem mais uma explicação que Jesus quer passar para o seu povo. Ele diz aqui, ó, não te maravilheis de ter dito, é necessário nascer de novo. Verso 8, o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, porém não sabe aonde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aí vocês vão ter que ouvir a voz do Espírito Santo, né? Você vai ter que seguir. Na onde o Espírito de Deus soprar, você tem que ir. Porque você não vai viver mais a sua vontade. Você vai viver a vontade do Espírito Santo de Deus. Você vai viver a vontade de Jesus. A vontade de Deus, né? Você vai perder a sua vida aqui na terra. Jesus disse assim, aquele que quiser seguir após mim, inicie a sua cruz. Ou seja, morra para o mundo, né? Morra para o mundo, morra para as coisas do mundo. Para viver o que? A vontade de Deus. Para você seguir os passos de Jesus. Amém? Amém. Eu vou ler aqui mais uma das importâncias, igreja. É muito importante, antes de você batizar uma alma, você explicar para ela antes. Você explicar para ela e passar para ela o que ela tem que aprender. Aqui em Efésios 4, verso 17, a Bíblia diz assim, uma nova vida em Cristo. Verso 17 diz assim, digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis como andam também os gentios na vaidade da sua mente, ou seja, na vaidade do mundo. Esqueça a vaidade. Esqueça. Esqueça a vaidade do mundo, as coisas do mundo. Vocês vão esquecer isso daí. Entenebrecido no entendimento, separado da vida de Deus, pela ignorância que há, pela dureza dos seus corações. Por que isso aqui a Bíblia diz? Porque muito tem se separado da presença de Deus por causa de vaidade, por causa de riquezas, por causa de bens materiais. Tem endurecido o coração, né? Tem se desviado da igreja. Quantas pessoas não se desviou da igreja? Por causa de dinheiro, se corrompeu, né? Os quais, havendo perdido todos os sentimentos, entregaram a dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Mas não vós aprendeste assim a Cristo. Se é que tendes ouvido e neles fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, né? Então vocês ouviram aqui a voz de Deus.
em se batizar, em se arrepender dos seus pecados, porque vocês querem obedecer a palavra, os mandamentos de Deus, quer guardar a aliança dele em seus corações, né? Versículo 22, que quanto ao trato passado, vós despojei do velho homem. Aqui é um trato, aqui é o trato que você está fazendo com Jesus, né? Que você vai despojar do velho eu. A partir do momento, irmã, como é o nome? Josivânia, quando você entrar sobre as águas, aquela pessoa que você era, hoje vai morrer. E você vai nascer uma nova criatura, uma nova Josivânia. Você, Joséville, essa pessoa que você era no passado, ela vai morrer aqui, ó, sob o batismo. E você vai nascer uma nova criatura em Cristo Jesus. Você vai ser uma nova pessoa. Você vai andar em novidade de vida. Deus vai fazer grandes coisas na vida de vocês dois a partir de hoje começa. Porque vocês aceitaram e cumpriram a ordenança de Deus, né? Seguiu os passos de Jesus. Seguiu o que Deus propôs para a gente fazer aqui na terra, né? Porque a vontade do Pai vocês estão cumprindo aqui. Então Deus vai agir com grande poder na vida de vocês. A vida de vocês começa a mudar hoje. Hoje, vocês vão ver, vocês vão ser mais felizes, vocês dois. Viu, irmã? Prosseguindo. E vós renoveis no espírito da vossa mente. Quando você for se batizado, até o espírito da sua mente vai ser renovado. Seus pensamentos vão mudar. A sua mente vai mudar. Vocês vão ver como vai ser diferente. Versículo 24. E vós revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então você vai se revestir do novo homem. Um homem que vive de oração, de jejum, lendo a palavra, né? Um homem que aonde for, você vai ter que falar de Jesus, você vai ter que falar do amor de Deus para as pessoas, porque vocês não vai ser só ovelha, mas vocês vão ser também discípulos de Jesus, né? Vai ser discípulo dele. Você vai morrer também por ele aqui. Conforme Jesus morreu na cruz por nós, você vai morrer também aqui, por Jesus, por ele, para fazer a sua vontade. Aqui no versículo 25. Pois isso, deixai a mentira, falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos, mas não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Porque a Bíblia diz assim para a gente não se irar. Porque na nossa vida vai chegar momentos que a gente vai passar por raiva. A palavra está dizendo aqui, irai-vos, mas não pequeis. Não quer dizer que você vai entrar sobre as águas e você vai ser perfeito. A gente vai pecar, mas a Bíblia ela está nos mandando a gente lutar contra o pecado. Lutar contra as coisas erradas, até o fim. Enquanto vocês tiverem força, vocês lutar. Lutar para não falar palavrão, lutar para não ficar com raiva do próximo, e a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos, né? Por isso que a Bíblia diz assim, irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Você vai ter que lutar contra o ódio, contra a ira, né? Então, vocês têm que resfriar a cabeça daqui para frente e tem que viver em amor, em paz, sem murmurações, né? Sem murmurar, tem que viver em paz, né? Não deis lugar ao diabo, por quê? A Bíblia diz assim, porque muitos através de uma raiva do sentimento, eu vou largar Jesus, vou voltar a beber, não, estou com raiva, não sei o quê, e põe desculpa. Mas diante do juízo final de Deus, quando você estiver frente a frente com Jesus no céu, Ele vai dizer por que você se desviou. Ah, eu fiquei com raiva por causa de fulano. Ah, eu fiquei com raiva por causa de fulano, eu me desviei. Jesus vai olhar para você, e o que é que eu fiz para você? O meu compromisso era com você. Você se batizou sobre as águas, foi com o meu compromisso. Eu morri por você na cruz. Então vai ser dessa forma. Por isso
que não vai ter desculpa para ninguém diante do juízo de Deus. Me desviei por causa disso. Não tem explicação. Eu quero ver esse tipo de pessoas no dia do juízo final, quando ela estiver frente a frente com Jesus. E ela me deixa eu explicar, Senhor, porque eu me desviei do Evangelho. Jesus vai falar, por que você desviou? Se o teu compromisso é comigo. Se você tinha que olhar para mim, o que é que eu fiz para você? Jesus vai falar desse jeito. O que é que eu fiz para você? Se eu morri por você na cruz, se eu trouxe para você a minha palavra, os meus mandamentos, eu mostrei isso para vocês, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sou eu que curo, sou eu que liberto, sou eu que transformo. Então vai ser desse jeito. Por isso que não vai ter desculpa no dia do juízo final, naquele grande dia. Versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. A partir do momento vocês vão ter que lutar. Não furte mais. Trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir quando tiver necessidade. Ou seja, aqui já está falando sobre ajudar o próximo, né? Que é o nosso dever como cristão, ajudar uns aos outros. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas o que for boa para promover edificação para os que dê graça aos que ouvem, ou seja, da sua boca. Por que eu falo isso? Porque tem muitas pessoas que estão na igreja, glória a Deus, aleluia, mas quando sai da igreja, chega em casa, fala palavrão com o filho, fala palavrão com a filha, né? Ou seja, a Bíblia diz que a nossa língua é inflamada pelo inferno. Porém, da nossa boca sai bênção e sai maldição. Então tem que lutar para não sair dessas palavras. A nossa boca é um manancial de bênção, então a gente tem que profetizar coisas boas. Mesmo que você veja seu filho bagunçando, meu filho vai ser uma bênção. A minha filha vai ser uma bênção. Em vez de xingar ou amaldiçoar, né, o seu filho. E aqui a Bíblia diz para que saia da nossa boca palavras boas para aqueles que estão ouvindo ao nosso redor, né? Para que edifique e para que dê graças aos que ouvem ao nosso redor, porque as pessoas estão escutando. Está escutando se você é crente de verdade, se você está falando de Deus, né? Se você está falando ousadia, se você está falando em pecado, as pessoas estão vendo. Porque hoje em dia, nós estamos vendo as pessoas vivendo só em julgar. As pessoas só querem uma brechinha para apontar a sua vida. Então, por isso que tem que vigiar para não dar brecha, né? Versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual está selado para o dia da redenção. Ou seja, a partir do momento que vocês se batizar, o Espírito de Deus vai descer sobre vocês. Vocês vão lutar para não entristecer Ele. Porque o Espírito Santo, Ele não habita em blocos, em igrejas, não. A igreja somos nós. Ele quer habitar dentro de você. O Espírito de Deus quer habitar dentro de você. E você vai ter que lutar em oração, lendo a palavra, louvando a Deus, para que o Espírito de Deus permaneça dentro de vocês dois. Porque quando uma pessoa, ela vive murmurando, xingando, né? Falando coisas erradas, dando mau testemunho para as pessoas, né? O Espírito de Deus, ele sai dentro dela. Ele se entristece. Está entendendo? Ele se entristece. Então você vai lutar a viver uma vida em santidade. Vocês vão lutar para até o fim, quando Jesus voltar, você permanecer em santidade, né? Porém a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá Deus. Para ver a Deus não vai ser de qualquer jeito não. Para subir precisa de fé. Para descer não precisa de fé não. Para descer é só continuar do mesmo jeito, fofocando, falando mal da vida dos outros, bebendo, se prostituindo, no meio das rodas dos escarnecedores. Para descer não precisa de fé. Precisa de fé para subir. Amém? Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês dois, em nome de Jesus. Isso daqui eu estou pregando só o básico, para eles entenderem, né? Vocês vão se batizar sobre as águas, vão nascer uma nova criatura, os seus pecados vão ser perdoados, né? Porém, como eu preguei aqui em Efésios 4, quanto ao trato passado, vós despojei do velho homem. O velho homem tem que morrer.
A nova criatura tem que correr. Vocês vão ter que lutar agora contra o pecado, contra o ódio, né? Vão ter que lutar para ser uma pessoa de bem, para ser uma pessoa de paz. Uma pessoa que vive, né, guiado pelo Espírito Santo de Deus, a partir de hoje. Amém? Amém. Eu vou pedir para vocês dois caçar um lugarzinho para vocês se ajoelhar, pode ser qualquer canto aqui. E eu quero que vocês lembrem dos seus pecados, lembrem do que vocês fez. E vocês confessem diante de Jesus, antes de entrar sobre as águas. Confesse, dobra o joelho ali assim, ó. Confesse os seus pecados. Peça perdão a Deus pelos seus pecados, né? Aí depois eu vou estar batizando vocês dois, amém? Amém. Pode dobrar o joelho aí. Tu quer a toalha, bem? Troca mais, dá? Aleluia, glória a Deus. Glória ao Espírito Santo. Isso é muito importante, igreja. Isso é muito importante. Antes de entrar sobre as águas, a pessoa explicar a palavra de Deus para as almas, né? Para as almas de Jesus Cristo, porque foi o sangue dele que foi derramado por elas. Explicar para eles, e depois de eles for batizados, eles dobrar o seu joelho. Ele ter esses momentos aqui com Jesus, porque Deus está ouvindo eles agora. Jesus está aqui presente aqui nesse batismo. Eu estou sentindo aqui a presença de Jesus aqui nesse batismo aqui. Eu estou sentindo que Jesus está aqui do meu lado aqui, ó, nesse batismo. Porque essas almas aqui é dele, ó. Foi o sangue dele que foi derramado por essas almas. E elas estão aqui arrependidas dos seus pecados. Elas estão aqui arrependidas e quer obedecer, ouviu a voz do Mestre e quer obedecer a sua palavra, os seus mandamentos. Ela quer aqui andar em novidade de vida. Agora eles vão lutar contra o mundo, contra os prazeres do mundo. Eles vão lutar para as coisas do mundo que o mundo nos oferece, para a gente esquecer do reino dos céus, da cidade que Deus preparou para a gente. Nunca esqueça da cidade e também da sua coroa que está preparada no céu. Amém? Aqui estão orando, deixar eles orar, eles se humilhar nos pés de Jesus, né? Porque hoje eles vão renascer aqui, uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia. Eis que o Senhor vai fazer tudo novo na vida deles. Deus vai se manifestar com grande poder. Eles vão receber a verdadeira felicidade dentro deles, por eles cumprir a ordenança que Deus manda, né, do batismo, se batizar sobre as águas. Isso é muito importante, igreja. A pessoa se batizar. Aquele que não nascer da água e do Espírito não herdará o reino de Deus, né? Isso foi Jesus que disse. É muito importante o batismo. Deus é fiel, aleluia. Glória ao Espírito Santo. A irmã Maiara louva um hino da harpa. Consegue louvar, irmã? A irmã está emocionada, chorando. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Louva ao Senhor. Oh, qual cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para lá salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mais um dia eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe
fosse o nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, convertei-me, não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus eu me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Aleluia, glória a Deus. Foi ali pela Glória, fé glória, que glória a meus Deus. olhos abri Aleluia, e aleluia. agora me Brilha, alegro em sua luz. Cantarabachai. Vida, ré, Quão ditoso então aleluia. esse meu Glória a coração, Deus. conhecendo o excesso amor que levou o meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos estar entrando agora para batizar os irmãos, né? Em nome de Jesus. Vou pedir para entrar um de cada vez, tá bom, irmão? Tá bom? Deixa eu ver como é que tá aqui. Espera aí. Deixa eu ver como é que tá aqui. Glória a Deus. Tá gelada a água. Pode vir, irmão. Aleluia, Jesus. Pode vir, não tem medo não. Tá meio com lama lá. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. A irmã, quando eu for te abaixar, tá bom? Coloca a mão assim no nariz, tá bom? Fecha os olhos. Eu vou botar a mão assim, entra só. Vou botar a mão assim, abaixar, vou te levantar, tá bom? Fazer algumas perguntas. Você crê que Jesus Cristo, ele ressuscitou dentre os mortos? Bem alto. Creio, Crê? creio. Você crê que o Senhor Jesus, um dia, ele vai voltar para buscar a sua igreja e a sua noiva? Creio, Você crê? creio. Você crê na palavra de Deus, nos mandamentos? Creio. Você promete obedecer Amém. a palavra de Deus, os mandamentos de Deus Amém. e viver na obediência ao Espírito Santo de Deus? Amém. Promete? Amém. 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 Coloca a mão no nariz. Como é que eu sou? Meu nome é Josivânia, né? Vira assim. Então eu, coloco a outra mão, as duas mãos. Então eu, como pastor Edson, da Igreja Ministério, quem crê verá a glória de Deus. Como discípulo de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Seja batizado, irmão. Glória a Deus. Saia leve. Seus pecados foi perdoado. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus.
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Cantaraba subcanto, lebastai. Bíblia canto. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória ao Espírito Santo. Agora nós temos que ir mais para frente, porque esse daqui é grande. Tem que ir mais para longe, porque esse daqui é grande. Aleluia. Quando eu for abaixar, você coloca as duas mãos assim, ó. Fecha os olhos. Você vira de costas. Tá bom? José Vitor. José Vitor. Você crê que Jesus, ao terceiro dia, ele ressuscitou dentre os mortos? Creio, Crê? creio. Você crê que Jesus um dia ele vai voltar para buscar a sua igreja e a sua noiva e o seu povo? Creio, Crê? Você crê na sua palavra, nos seus mandamentos e você promete obedecer a palavra do Senhor e os mandamentos dele? sim, Sim? Promete viver na obediência ao Espírito Santo? sim. Sim? Coloca a sua mão. Então eu, como pastor Edson, na igreja Ministério Quem Crê, verá a glória de Deus. E como discípulo de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, aleluia. Glória a Deus. Batizado em nome de Jesus. Amém. E aí, como é que tá? Glória a Deus. Glória a Deus. É maravilhoso, irmão. Aleluia. Uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém.